Existe um caso nos anais da criminologia bíblica tão perturbador que desafia nossa compreensão da natureza humana. É uma história que a maioria prefere esquecer. Um capítulo sombrio que revela o abismo da depravação. Estamos falando do caso mais brutal do Antigo Testamento. A história do levita e sua concubina. Um evento que mergulhou uma nação em uma guerra civil sangrenta. Para entender o que aconteceu, não podemos olhar para os perpetradores apenas como monstros. Precisamos primeiro analisar a figura central, o levita. Ele não é um rei ou um profeta famoso. A Bíblia nem sequer nos diz seu nome, tornando-o um arquétipo, um homem comum de sua época. Ele pertencia à tribo de Levi, uma classe sacerdotal sem herança de terra, dependente da hospitalidade e dos dízimos das outras tribos. Isso o tornava, em certo sentido, um viajante perpétuo, um forasteiro em sua própria nação. Sua vida pessoal também era complexa. Ele tinha uma concubina, uma posição que, embora legal, era inferior à de uma esposa. Quando ela o deixa e volta para a casa do pai, em Belém, ele não reage com fúria imediata, mas com uma paciência calculada. 4 meses depois, ele viaja para falar ao seu coração e trazê-la de volta. Este ato inicial pode ser visto como um gesto de reconciliação, mas também revela uma posse, uma necessidade de restaurar a ordem em sua casa. Na casa de seu sogro, vemos um traço de caráter que se tornará fatal, a indecisão. Ele é persuadido a ficar um dia, depois outro e mais outro, cedendo à hospitalidade insistente. Ele parece incapaz de tomar uma decisão firme, de seguir seu próprio plano. Um homem facilmente influenciado pelas circunstâncias. Essa passividade, essa falha em exercer liderança e discernimento, o coloca em uma rota de colisão com o destino, partindo em uma jornada ao entardecer, o pior momento possível para viajar em uma terra sem lei. Ele não é um herói mítico, mas um homem falho, cujas fraquezas o tornam tragicamente humano e o conduzem, junto com sua companheira, para o coração das trevas. A passividade e a falta de discernimento do levita não aconteceram no vácuo. Para entender a profundidade do horror que se desenrola em Juízes 19, precisamos mergulhar no contexto histórico e social da época. O próprio livro de Juízes nos dá a chave, uma frase repetida como um refrão sombrio. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto aos seus próprios olhos. Esta não é uma declaração de liberdade, mas uma certidão de óbito da ordem social. É a descrição de uma anarquia total, um colapso moral onde a lei divina foi substituída pelo capricho humano. Imagine uma sociedade sem governo central, sem polícia, sem um sistema judicial unificado. A lealdade não era à nação, mas à tribo, ao clã, à família. A justiça era frequentemente uma questão de vingança pessoal. Nesse cenário volátil, viajar era um ato de extremo risco. As estradas eram perigosas e a segurança de um viajante dependia inteiramente da antiga e sagrada lei da hospitalidade. Oferecer abrigo, comida e proteção a um estranho não era apenas um gesto de bondade, era um pilar que sustentava o tecido social. Rejeitar um viajante era uma ofensa grave, mas violar a segurança de um hóspede sob seu teto era um crime impensável, uma traição da mais alta ordem. É neste mundo caótico que o levita e sua concubina viajam. A mulher, em sua condição de concubina, já ocupava uma posição vulnerável. Ela era legalmente propriedade do levita, com poucos direitos ou voz própria. Sua segurança dependia inteiramente da proteção dele e da honra dos homens que encontrassem. A análise de Juízes 19 revela que a tragédia não foi um ato isolado de maldade, mas o sintoma inevitável de uma doença social profunda. A ausência de uma liderança justa e de uma bússola moral compartilhada criou o terreno fértil perfeito para que os psicopatas da Bíblia florescessem, transformando uma cidade inteira em uma armadilha mortal, onde a escuridão não se escondia nas sombras, mas dançava abertamente nas ruas. Ao cair da noite, o levita se depara com uma escolha. Ficar na cidade estrangeira de Jebus, que mais tarde se tornaria Jerusalém, ou continuar até Gibeá, uma cidade de sua própria gente da tribo de Benjamim. Ele escolhe a aparente segurança de estar entre seus irmãos.
Mal sabia ele que essa decisão levaria do perigo imaginado para o epicentro de um pesadelo real. Ao chegarem à praça de Gibeá, o desafio se materializa na forma de um silêncio gelado. Ninguém se adianta para oferecer a hospitalidade que a lei e o costume exigiam. A cidade inteira lhes vira as costas, um sinal sinistro da podridão moral que havia se instalado naquele lugar. Eles estão sozinhos, expostos e vulneráveis. É então que um velho, também um forasteiro vivendo na cidade, os encontra e oferece abrigo. Ele entende o perigo. Não passe a noite na praça, ele insiste. Em sua casa, o alívio momentâneo é quebrado por batidas violentas na porta. A cena se transforma em um cerco. A Bíblia os descreve como homens da cidade, filhos de Belial, uma expressão hebraica para pessoas inúteis, perversas, sem valor. Eles não querem roubar. Seu desejo é muito mais sombrio. Eles exigem que o levita seja entregue a eles para ser violentado. Este é o ponto de ruptura. A lei sagrada da hospitalidade está sendo diretamente atacada. O anfitrião, o velho, enfrenta o maior desafio de sua vida: proteger seu hóspede a todo custo. O crime de Gibeá começa aqui, não com um ato físico, mas com a demanda depravada que revela um colapso completo de todos os valores. A turba não representa apenas alguns indivíduos maus. Eles são a personificação da anarquia moral daquela era. Uma sociedade que não apenas abandonou a Deus, mas que se tornou ativamente hostil a qualquer semblante de retidão e decência. O verdadeiro horror não é apenas o que eles querem fazer, mas o fato de se sentirem no direito de exigir-o abertamente, sem medo e sem vergonha na porta de um homem justo. Diante da turba sedenta por violência, o que se segue dentro da casa é talvez a parte mais perturbadora e psicologicamente densa de toda a narrativa. O velho anfitrião, em um ato desesperado para proteger seu hóspede masculino e a honra de sua casa, faz uma oferta inconcebível. Ele oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita à multidão, dizendo: humilhai-as e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa abominação. Nesta única frase, vemos a terrível realidade da posição das mulheres naquela sociedade. Elas eram descartáveis, objetos a serem sacrificados para proteger a honra de um homem. A vida delas era considerada de menor valor, mas a decisão mais crucial e condenatória vem do homem que deveria ser o protetor, o levita. O texto é frio e direto. Enquanto a turba recusa a oferta do velho, o levita, vendo que a violência contra ele é iminente, pegou a sua concubina e a empurrou para fora, para eles. Não há registro de diálogo, súplica ou hesitação. É um ato de autopreservação brutal e covarde. Ele a sacrifica para salvar a si mesmo. Este é o momento que define seu caráter para sempre. Ele falha em seu dever mais básico como parceiro, como homem, como ser humano. Ele a transforma em um escudo humano, entregando-a a um destino que ele sabe ser pior que a morte. A análise psicológica deste ato revela uma personalidade dominada pelo medo, mas também por uma desumanização completa de sua parceira. Naquele momento, ela deixou de ser uma pessoa para ele e se tornou uma ferramenta para a sua sobrevivência. Esta decisão é o coração pulsante do crime de Gibeá, uma traição tão profunda que ecoa através dos milênios. Se você está acompanhando esta análise criminal chocante, pare um momento e reflita sobre isso. Deixe sua opinião nos comentários sobre o que esta decisão revela sobre a psicologia do levita e a natureza do mal. A escolha dele não apenas selou o destino da mulher, mas acendeu o pavio de uma explosão de violência que mudaria Israel para sempre. O legado daquela noite em Gibeá é escrito com sangue e fogo. Ao amanhecer, o levita abre a porta para continuar sua jornada e encontra sua concubina caída no limiar, com as mãos na soleira, um último e desesperado esforço para alcançar a segurança. A resposta dele é desprovida de qualquer emoção. Levanta-te e vamo-nos. O silêncio dela é a resposta final. A brutalidade continuou por toda a noite até que ela não resistiu mais. A reação do levita a essa cena de horror é o que transforma um crime hediondo num catalisador nacional. Ele coloca o corpo dela sob seu jumento e, em casa, comete um ato chocante e sem precedentes. Ele a desmembra em 12 pedaços,
e envia um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Este ato macabro não foi um sinal de loucura, mas uma mensagem política calculada e brutal. Em uma era sem comunicação em massa, esta era a forma mais visceral de enviar uma notícia. Cada pedaço do corpo era um testemunho mudo do horror que aconteceu e uma convocação para a justiça. O impacto foi imediato e avassalador. A Bíblia diz que todos que viram aquilo disseram: "Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto, aconselhai-vos e falai." O legado complexo do levita é que, através de sua covardia inicial e de seu ato final bárbaro, ele força uma nação apática a confrontar sua própria podridão. O resultado é uma guerra civil terrível, onde as outras tribos se unem para punir a tribo de Benjamim, que se recusou a entregar os culpados de Gibeá. A guerra quase aniquila uma tribo inteira. A lição humana que emerge das cinzas dessa tragédia é um alerta poderoso e inspirador. A história do levita e sua concubina, o caso mais brutal do Antigo Testamento, nos ensina que o mal prospera na apatia. Ele nos motiva a entender que a desintegração moral de uma sociedade começa com a falha de indivíduos em proteger os vulneráveis, em defender a justiça e em agir com coragem em vez de covardia. A inspiração aqui não está no horror, mas no chamado à responsabilidade. Somos desafiados a construir uma sociedade onde ninguém seja descartável, onde a hospitalidade seja substituída pela proteção ativa, e onde a justiça não precise ser clamada por pedaços de um corpo quebrado. Se esta análise profunda dos mistérios chocantes da Bíblia despertou sua curiosidade, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muitas outras lições sombrias e poderosas esperando para serem descobertas.